Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu durante esta última rodada do Campeonato Alemão, né? A 7ª rodada da Bundesliga e também a 9ª rodada da Bundesliga 2. É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tivemos jogos bons, jogos inesperados, né? Mudança na liderança da Bundesliga 2. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. E bom, vamos começar então falando sobre a partida entre Colônia e Greuther Fürth, que abriu a rodada lá na sexta-feira. O Colônia venceu por 3-1, mostrou a superioridade que a gente estava imaginando, confirmou aquele começo muito bom e muito promissor do Colônia nessa temporada. Durante a última temporada teve ali... Todo o decorrer da temporada foi muito difícil, mas na reta final conseguiu jogar bem, conseguiu se livrar do rebaixamento e manteve essa boa fase nesse início de temporada. Bom, indo para o sábado a gente teve Hertha Berlim e Freiburg. O Freiburg venceu fora de casa por 2-1, marcou o gol logo no começo da partida, depois o Piatek chegou a empatar e aí conseguiram resolver com o Petersen, né? Jogador aí já característico. Você pensa no Freiburg, você pensa no Petersen, pensa no Grifo. Tem alguns jogadores que são característicos do Freiburg e isso é muito legal. E ele resolveu essa partida pro Freiburg fora de casa, um gol muito bonito até. Então foi bem legal aí da gente poder acompanhar o Freiburg nessa rodada. Stuttgart e Hoffenheim. O Stuttgart venceu por 3-1 dentro de casa e os crocodilos vieram motivados para essa partida. Uma motivação que a gente não via no Stuttgart fazia um tempo. Assim, de verdade faz bastante tempo que eu não vi o Stuttgart jogando bem como jogou essa partida contra o Hoffenheim. Não teve tanto a posse de bola, mas foi muito efetivo e conseguiu fazer acontecer. Os jogadores estavam muito motivados. Alguma coisa aconteceu ali no vestiário fez com que a energia dessa equipe do Stuttgart melhorasse e melhorou muito. Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach. Parece que a lua de mel de Mark Van Bommel com a torcida do Wolfsburg está acabando. Ele teve ali um começo de temporada maravilhoso, 4 vitórias nos primeiros 4 jogos, entrou para a história do Wolfsburg, mas dali em diante começou a sofrer bastante e agora vem aí numa fase um pouco mais delicada, mais difícil. Perdeu dentro de casa por 3-1 pro Borussia Mönchengladbach, ainda teve um jogador expulso depois, mas não foi nem a expulsão que garantiu, né, essa vitória do Mönchengladbach. A equipe, né, treinada pelo Adi Hütter, conseguiu marcar 2 gols antes dos 10 minutos de jogo e isso colocou eles bem na frente, deu uma tranquilidade muito grande na partida. Depois o Wolfsburg chegou a diminuir, teve um jogador expulso e aí o Mönchengladbach ampliou essa vantagem que ele já tinha. Então isso mostra pra gente, né, que o Wolfsburg tá com aquele grandíssimo problema que é o setor criativo, que eu acho que o Van Bommel não está conseguindo fazer tanta diferença. No começo estava ali com algumas soluções individuais, o Weghorst jogando muito, alguns outros jogadores também fazendo a diferença, e agora como essas individualidades estão ficando um pouquinho mais a desejar, o Wolfsburg não está conseguindo vencer as suas partidas. Borussia Dortmund e Augsburg. O Dortmund venceu por 2-1 dentro de casa, sofreu um pouquinho para conseguir essa vitória, quase que não vence. O Augsburg, que é uma das piores equipes do campeonato alemão nesse momento, né? Tá ali na 15ª colocação, então tem um pouco disso também, não é uma equipe tão boa assim. E aí a gente percebe as fragilidades do Dortmund. O Dortmund tem uma defesa muito frágil, tanto que sofreu o gol mesmo vindo do Augsburg, e no ataque, com a ausência de Haaland, falta aquele poder de decisão, falta alguém que vá cravar, que vai pôr a bola na rede. Cria bastante, mas não tem aquele jogador para definir, né? O Malen ainda está começando a se definir nesses sentidos. Quando o Haaland voltar, aí realmente a gente pode voltar a dar todos os créditos para essa equipe do Dortmund, que tem muito poderio ofensivo com o norueguês no ataque. RB Leipzig e Bochum. O Leipzig venceu por 3-0 aqui dentro de casa, mas não deixe se enganar, não foi uma partida fácil para a equipe treinada por Jesse Marsch, né? Eles estavam ali num empate em 0-0, bem amarrado o jogo. Na metade para o final do segundo tempo, o treinador estadunidense colocou André Silva e Szoboszlai para poder jogar. Quando esses dois entraram, mudou completamente, assim, no segundo toque na bola do André Silva ele marcou um gol, depois chegou a dar uma assistência também, e cara, fez muita diferença, né? O Szoboszlai também jogando muito bem, também deu assistência para gol, o Nkunku se encontrou depois que esses dois jogadores entraram, né? A gente vê que no ataque o RB Leipzig tá muito poderoso, tem vários nomes, às vezes alguns deles vão até para reserva por falta de espaço mesmo. Mainz 05 e Union Berlim. O Mainz perdeu dentro de casa por 2-1 para o Union. Eu falo, o Union é uma equipe chata, é difícil, é amargo vencer do Union, é um time
que tem ali uma construção muito boa dentro do seu elenco. O Urs Fischer tá treinando e treinando muito bem essa equipe para poder brigar nas cabeças, para poder fazer algo de diferencial. Eu fiz recentemente, né, a história do Union Berlin. Se você quiser acompanhar, foi uma história que eu particularmente gostei muito de fazer, muito orgulho. Eu vou estar deixando aqui nos cards a história do Union Berlin para quem quiser acompanhar depois que acabar esse vídeo. Bom, e vamos falar aqui de um dos jogos mais frustrantes da rodada, de repente. Não sei, para mim foi muito prazeroso poder ver o Eintracht Frankfurt vencer o Bayern de Munique fora de casa por 2-1 de virada, né? O Bayern saiu na frente ali com o gol do Goretzka, estava até jogando bem, criando bastante oportunidades, mas depois o Eintracht empata com o Hinteregger e no fim do jogo vira com o Filip Kostic, né? A gente viu o Eintracht jogando muito bem nessa partida com o setor defensivo, melhor dizendo, muito forte, muito mais parrudo, agora utilizando a linha com 3 zagueiros, fez muita diferença nesse jogo do Eintracht Frankfurt e acho que isso o colocou numa posição muito mais tranquila até para jogar contra times muito grandes, como é o caso do Bayern de Munique. E né, pode chamar de pai do Bayern que esse ano o Bayern ainda não conseguiu vencer do Eintracht. Desde fevereiro, né, quando perdeu jogando lá na Deutsche Bank Arena, até agora, quando jogou na Allianz Arena e também perdeu. Então, a gente vê aí que o Eintracht Frankfurt está dominando esse confronto nesse ano, né? Eles têm, claro, mais confrontos ainda para acontecer, mas provavelmente não neste ano, né? Só no ano que vem, no retorno desse campeonato alemão, que eles voltam a se enfrentar. Então, por conta disso, a gente já pode dizer que no ano de 2021, o Bayern não ganhou do Eintracht e muito provavelmente não vai ganhar, né? Então, isso já mostra, assim, é uma coisa bem legal. A Eintracht não vencia em Munique há mais de 20 anos. Foi lá no ano 2000 a última vez que a Eintracht venceu do Bayern de Munique, na casa do Bayern de Munique. E agora também o Bayern perdeu uma invencibilidade de 30 jogos que mantinha jogando na Allianz Arena. Nas últimas 30 vezes que o Bayern de Munique tinha jogado na Allianz Arena pela Bundesliga, não tinha perdido, estava com uma invencibilidade gigante de quase 2 anos na Allianz Arena. E o Eintracht foi lá e quebrou essa invencibilidade, e além disso quebrou um tabu também que estava segurando, né, que ainda não tinha saído a primeira vitória nessa temporada dentro da Bundesliga, já que venceu o Antwerp no meio da semana pela Europa League. E agora parece que vai começar a deslanchar e jogar tudo que pode. Para fechar a rodada, Arminia Bielefeld e Bayer Leverkusen, né? O Bayer Leverkusen é uma equipe muito boa, tá jogando, tá bem encaixada, venceu por 4-0 fora de casa, então isso já mostra que todo o poderio do Leverkusen tá realmente jogando muito bem essa temporada. Bom, vamos passar aqui então para a nossa tabela. Lá no começo da tabela a gente tem o Bayern de Munique em primeiro com 16 pontos, o Leverkusen em segundo com a mesma pontuação, seguidos do Borussia Dortmund e do Freiburg com 15 pontos, só um pontinho atrás. O Wolfsburg é quinto colocado com 13 pontos e o Colônia é sexto com 12. Em 13º a gente tem o Eintracht Frankfurt com 8 pontos, em 14º o Hertha Berlin com 6, mesma pontuação do Augsburg que é 15º. Em 16º o Arminia Bielefeld com 4 pontos ainda sem nenhuma vitória, mesma pontuação do Bochum que vem ali em 17º também com 4 pontos. Fechando a tabela, a gente tem o Greuther Fürth em 18º com apenas um pontinho. E bom, vamos falar agora da nossa Bundesliga 2. O Exhibition penou ali a vida do Hamburgo no primeiro jogo da rodada, né? O Hamburgo jogando fora de casa, empatou em 1-1 ali no último lance da partida, um gol contra, totalmente maluca a situação do Hamburgo, sofreu um pouquinho para poder empatar essa partida contra o Exhibition. Eu falo, o Exhibition tem uma retranca muito forte e a partir do momento que marcou o primeiro gol se retrancou e não deixou o Hamburgo jogar. Ainda ali a gente teve Werder Bremen 3-0 no Heidenheim, né? O Werder Bremen fazendo o que a gente espera de uma equipe que quer voltar para a elite do futebol alemão. Precisava vencer, era um concorrente direto, era um dos times que estava nas cabeças ali, então precisava vencer esse jogo dentro de casa, venceu e convenceu com esse 3-0. Seguindo, a gente também teve Düsseldorf e Paderborn, né? 2-3, né? O Düsseldorf perdeu em casa, 3 gols do Paderborn fora, vencendo essa partida. Esse jogo também tivemos muitos chutes a gol, né? Foram 40 chutes, nem todos eles acertaram a meta, mas foram mais de 40 chutes que aconteceram nessa partida, um dado bem legal, né? São equipes que gostam de arriscar bastante ao gol. O Holstein Kiel perdeu dentro de casa por 2-0 para o Hansa Rostock, né? O Hansa meteu ali uma retranca muito bruta, né? O Holstein Kiel não conseguiu passar e nas oportunidades que teve o Hansa marcou os seus gols. Nuremberg e Hannover, essa partida histórica e completamente gigante,
terminou num 0 a 0. O Nuremberg ainda terminou a partida com 10 jogadores, mas o Hannover não conseguiu fazer ali o seu golzinho naquele final. Foi muito legal, né? Porém, foi uma partida muito truncada. Se a gente for ver no saldo final, só 3 chutes que aconteceram nessa partida foram na direção do gol. Então realmente foi uma partida bem amarrada entre essas duas equipes. São Paulo e Dinamo Dresden, o São Paulo venceu por 3 a 0. A gente já imaginava a superioridade do São Paulo aqui, ainda mais jogando dentro de casa, é uma fortaleza, tá invicto dentro de casa nessa temporada. Então é muito legal a gente poder ver a qualidade do São Paulo, é uma equipe muito boa, com uma história muito incrível e que agora é primeira colocada na Bundesliga 2. Continuando, a gente também teve a partida entre Schalke e Ingolstadt. O Schalke venceu por 3 a 0 aqui a equipe visitante e o Terode não conseguiu chegar à marca de maior artilheiro da história da Bundesliga 2. Marca essa que deve ser alcançada já na próxima rodada, que acontece daqui a um tempo, né? Vale lembrar que agora teremos a pausa para as datas FIFA, né? Então, por conta disso, essa movimentação do campeonato alemão vai dar uma esfriada para que a gente possa voltar depois. Schalke venceu por 3 a 0, né? E conseguiu voltar ali as cabeças da Bundesliga 2. Para fechar a rodada, a gente também teve Sandhausen e Darmstadt. O Darmstadt venceu por 6 a 1 fora de casa e realmente demonstrou toda a sua superioridade em cima da equipe do Sandhausen, que é uma das grandes candidatas a rebaixamento neste momento. Bom, vamos para a tabela da Bundesliga 2? Em primeiro lugar temos o São Paulo com 19 pontos, em segundo o Regensburg com 18, em terceiro o Paderborn com 17. Fecha ali o G4 o Schalke com 16. O Nuremberg é quinto com 15 pontos, ainda invicto nessa Bundesliga 2. O Heidenheim é sexto também com 15 pontos. Lá em 13º, indo lá para baixo, temos o Hannover com 11 pontos, o Hansa Rostock em 14º com 10, em 15º o Holstein Kiel com 8, em 16º o Sandhausen com 7, e lá na zona de rebaixamento direto temos o Erzgebirge Aue e o Ingolstadt, ambos com 4 pontos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha curtido, não esquece de deixar seu like se você curtiu esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não conhece, né, o meu conteúdo. Falo sobre futebol alemão às segundas, quartas e sextas, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!